unção de Manassés e Efraim. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Estamos já na hora da oração do meio-dia, a oração de Efraim, e eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje, que diz assim: prosperidade no Egito. Gênesis 41, 49 diz: ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessaram de contar, porquanto não havia número. O Egito não era a terra da promessa, mas foi no Egito que José prosperou. Nós vemos que a palavra que acabamos de ler fala que foi em número, né? Ou seja, não conseguiram contar porque era como se fosse a areia do mar. Quem pode contar a areia do mar? Ninguém, somente Deus. E essa é a promessa que estava sobre a vida de José, que foi a mesma promessa que estava na vida de Abraão, porque a palavra de Deus nos mostra que o Senhor perguntou para ele: olha as estrelas dos céus, a areia do mar, se é que você pode contar. Não havia número, não havia quantidade, não havia jeito de contar aquilo ali. E o Senhor disse: assim será os seus filhos, né? Eu farei de ti uma grande nação, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, sobre Abraão estava a bênção, né? Condicionado ele sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. Então, José vem dessa descendência. José veio da descendência, né, de Abraão. E sobre ele também estava a bênção de Abraão. Por isso que aqueles trigos foram como a areia do mar. Mas eu vejo ali também o milagre da multiplicação, né? Assim como o Senhor multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. Então, enquanto aquela seca não saísse dali, a farinha da panela não acabava. Porque pelo mais que eles tivessem colhido muito trigo ali, a fome era mundial e era uma estação inteira. Então aquele trigo ele também sofreu o milagre da multiplicação. A mão de Deus estava sobre José. E eu tenho certeza que além de muitos trigos que eles juntaram, também estava ali o milagre da multiplicação. Então, a Bíblia diz que quando os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, Abraão disse: não contentará os meus pastores com o teu e os teus com os meus, somos parentes. Escolha a direita, eu irei para a esquerda, escolha a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló escolheu as Campinas Verdes e desceu para as Campinas Verdes, e Abraão foi para o deserto. E a Bíblia diz que prosperou o Senhor Abraão no deserto, porque a bênção estava sobre Abraão, não estava sobre o lugar. Porque Ló tinha tudo para ser abençoado das Campinas Verdes, mas infelizmente Ló ele não teve um final feliz. Abraão ainda teve que vir em resgate, e arrancaram eles da Sodoma, da Gomorra, né? Tiraram ele dessas duas cidades, e a Bíblia diz que a mulher de Ló ainda olhou para trás e virou estátua de sal. E Deus destruiu a fogo, né, e enxofre a terra, né, de Sodoma e a terra de Gomorra. E a Bíblia nos mostra que naquele momento passava-se o sacerdote Abimeleque. A Bíblia diz que o Senhor, né, ali uma aparição teofânica do Senhor Jesus, e Abraão ofereceu dízimo, ofereceu ali sacrifício. Então a palavra nos mostra que Deus prosperou Abraão no deserto, e assim também Deus fez prosperar, multiplicar, né,
a José do Egito, também lá no Egito, no deserto. Então, profeticamente, o Egito representa, primeiro, o lugar improvável onde ninguém espera que você floresça. Quem é que pode dizer que você vai florescer no deserto? Lugar rochoso, árido, né? Que não tem água. Uma terra, né? Infértil. Olha Saron. Saron eram as regiões montanhosas da Palestina. E a Bíblia diz que era todos, né, esse lugar estéril. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Deus pisa em Saron, Deus sara as terras de Saron. E a terra que não produzia, antes passa a produzir as rosas mais belas de todo o mundo antigo. Por isso a palavra fala sobre a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, a palavra de Deus nos mostra que tem lugares que à vista dos parentes, dos amigos, das pessoas que estão no seu convívio, eles falam aí não tem como prosperar, você vai quebrar, você está tomando uma decisão errada. Nós já vimos muita gente morrer nesse mesmo ambiente, mas o Senhor fez José prosperar na terra da sua aflição. Foi o nome que ele deu para Efraim. E o segundo, Gênesis 41, 52, fala, e ao segundo chamou de Efraim, que diz, Deus fez-me prosperar na terra da minha aflição. Segundo, profeticamente o Egito representa a estação da vida em que, mesmo fora da sua zona de conforto, Deus faz transbordar a bênção. Então José não estava na terra de Canaã. José não estava na terra dos seus pais. José estava em um lugar onde ele não tinha conforto. Ele não estava na zona de conforto. Ele estava no lugar onde exigia trabalho. Mas Deus o fez transbordar as bênçãos. Então, não importa em que estação da vida que você esteja, se você crer, você vai dar fruto próprio. Está lá em Salmo 1, né? Vai falar sobre isso. É como uma árvore plantada à beira de ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio, né? Na estação própria. Então você não precisa esperar a estação onde todos vão frutificar. Você vai ter a sua própria estação. Ou seja, você vai ser temporão, né? Aquele fruto temporão da fora da estação que é o de costume. Terceiro, a prova de que não é o lugar que define a prosperidade, mas o Deus que está contigo. Olha que palavra abençoada. Assim como Abraão não era o lugar, não era o deserto, né, que o fez prosperar. Não é a campina verde que o faz prosperar também, mas é a bênção, né, a presença de Deus. Então, mesmo José fora da sua terra, foi a presença de Deus na vida dele que o fez prosperar. Efraim declara sobre a nossa vida que Deus faz você frutificar até em terras estranhas. Você pode declarar na sua vida a unção de Efraim, que não importa onde os teus pés estão, não importa qual estação que você esteja, que essa unção ministrada no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, porque nós só estamos usando aqui o simbolismo profético de Efraim. Deus fará você prosperar mesmo em terra estranha. Quero fazer uma pequena aplicação profética antes de orarmos, que diz assim: talvez você esteja vivendo em ambientes hostis, trabalho difícil, família complicada, cidade estranha. Quantas pessoas estão vivendo em lugares, ambientes hostis? Ambientes onde há muito trabalho, onde a família é complicada e onde a cidade é estranha, diferente. Eu mesmo, por exemplo, hoje estou completando um mês que eu estou na cidade de Jaciara, no Mato Grosso. Tudo diferente, tudo novo. Então, a palavra nos mostra que não importa onde você esteja, se você está fora da sua zona de conforto,
Deus fará você prosperar em terras estranhas. Mas o mesmo Deus que multiplica a colheita de José vai te fazer crescer e prosperar onde ninguém acredita. Você crê nisso? Então toma posse dessa palavra, que vai ter um viravolta na sua vida e as pessoas vão crer no poder de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus não depende do território, mas da aliança que você carrega. Você tem uma aliança com Deus, você tem um pacto com Deus, você é sincero na sua caminhada com Deus. Então não é o ambiente que vai definir, mas sim você que vai definir o ambiente. Então a presença de Deus está com você, você que vai contagiar, você que vai, aleluia, levar a sua essência. Você não será influenciado, você será influência no nome de Jesus. Eu tenho um convite para você agora. Apresente diante de Deus o seu Egito, esse lugar difícil que parecia ser o fim. Declare comigo agora: Senhor, eu creio que tu podes me fazer florescer até em terra estranha. Oh, glória a Deus. Declarou? Que bênção. Então vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, eu oro por todos os que estão em terras de aflição. Que a unção de Efraim venha transformar lugares de dificuldade em campos de prosperidade. Onde havia escassez, que haja abundância. Onde havia esterilidade, que haja frutos e multiplicações. Em o nome de Jesus nós determinamos, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe, toma posse e creia nos mistérios de Deus. A unção de Manassés e Efraim.